Bem-vindos todos ao evento virtual Violência Virtual e Formação de Competências Socioemocionais. Este é um momento organizado pela assessoria do Programa Estadual CIPAV+, na primeira Coordenadoria Regional de Educação, representada pelos assessores Marília Faria e Ivo Bassani. O público-alvo deste evento são as equipes diretivas e responsáveis pelas ações do Programa Estadual CIPAV+, nas instituições da rede estadual em Porto Alegre. Eu convido a professora Márcia Garcia, coordenadora do setor pedagógico da primeira CRE, para fazer a abertura deste momento. Boa tarde, queridos. É um prazer tê-los aqui neste momento de reflexão e de formação para os nossos professores, abordando uma temática tão importante que perpassa as ações do nosso dia a dia e além do nosso dia a dia enquanto participantes em todas as áreas, mas focado aqui na área da educação. Temos presenciado, temos vivido, na verdade, muitas situações que temos que responder ao Ministério Público referente à violência virtual. Então, precisamos sim conversar sobre essas questões, porque é um momento que nós estamos trabalhando praticamente de forma remota, com ensino híbrido na rede estadual de ensino, e muitas vezes nos deparamos com situações que constrangem os colegas ou constrangem os professores, de pessoas mal intencionadas e que desalinham o nosso propósito, que é o pedagógico, que é o ensino-aprendizagem do nosso estudante, né? E o bem-estar de todos e também do nosso professor, que muitas vezes sente-se mal, assim como trabalhando presencialmente, que às vezes também são constrangidos por causa de comportamentos inadequados, ações e palavras inadequadas no ambiente escolar. Então, é com muita alegria que a gente trata desse assunto, né? E depois também disseminando essa temática através desse vídeo que será multiplicado e enviado a todas as escolas de Porto Alegre, da rede estadual, para que também desencadie, para que seja através desse vídeo também, inclusive, desencadie mais ações dentro da escola e de grão em grão a gente vai fazendo né, isso se tornar bem maior. A gente vai disseminando esse assunto para que ele seja realmente debatido e juntos encontremos as respostas e os caminhos a seguir para o bem-estar dos nossos estudantes e professores. Tenho muito prazer em dizer, muita alegria em dizer que nós temos uma assessora que realiza o seu trabalho com muita competência, muito comprometimento, que é a professora Marília, que dá conta desta pasta, que não são poucas as demandas, juntamente com a FICAI, que ela também coordena a pasta da FICAI, da CIPAB também, tem os colegas que a ajudam, mas é ela que toma esse carro-chefe, é ela que toma a frente dessas ações, como essa que a gente está agora nesse momento aqui. Então, muito obrigada, Marília, pelo seu empenho em promover ações e discussões como essa que você está promovendo, com a nossa querida Sônia, coordenadora do Programa Estadual da CIPAV, na nossa mantenedora SEDUC-RS. Também estamos recebendo com muito prazer a Ângela Marim, que é a doutora em psicologia, que também vai abrilhantar hoje essa discussão.
Então, tenho muito prazer, muita alegria de estar os recebendo e vamos, então, promover essa discussão maravilhosa e de grande proveito para todos. Um beijo a todos e sigamos, então, no trabalho. Ok? Obrigada, Marília. Nós é que agradecemos a professora Márcia, dando prosseguimento. Convidamos a nossa querida coordenadora do Programa Estadual CIPAV+, na SEDUC, a delegada de polícia, Sônia Maria da Lagna, para que faça as suas contribuições. É uma satisfação estar aqui presente, para mim, nesta noite, porque eu estou um pouquinho distante, né? 4 horas de fuso horário. Vejo aqui presenças já conhecidas, então quero dar aqui o meu abraço virtual a todos os que eu já conheço, aqueles que eu estou vendo a imagem agora, mas que já conheço de nome, e também cumprimentar a Márcia, né, por estar aí à frente desta coordenadoria e dessa iniciativa tão interessante, né, tão instigante, né, Marília? Que se trata de algo que interessa a todos nós, sem exceção, por conta, né, do momento que vivemos e por conta da evolução realmente da tecnologia. Como a Marília disse, a ideia aqui é que eu me apresente agora, eu não sei se eu vou falar também na sequência, mas desde já, então, me apresento, para quem não me conhece, eu estou coordenando interinamente ainda o nosso grande programa CIPAV+, e as nossas atuações têm sido intensas, apesar de que nesse curto período à distância, efetivamente, né? Eu não sei se todos sabem, só um parêntese particular, eu estou aqui porque a minha filha, eu estou na Bélgica, neste momento, numa cidadezinha pertinho de Bruxelas. A minha única filha ganhou neném, ganhou uma menina, a pequena Eva, e eu estou aqui para dar aquele apoio, né, de mãe, minha única filha, estou sendo vovó pela primeira vez, está uma loucura, muita emoção, e estou feliz, e sem deixar de lado todas as minhas atribuições, porque a tecnologia nos permite isso hoje, né, Carmen? A Carmen tem me acompanhado aí nessas caminhadas todas. Pois bem, eu falo agora, Marília, já passo para a minha parte, então tá, recebi o ok. Sim, sim. Bom, além de ser coordenadora da CIPAV+, como sabem os senhores e senhoras, eu sou delegada de polícia. Então, o fato de ser delegada de polícia faz com que eu tenha uma visão, além da educação, porque professora sou, lecionei muitos anos na Academia de Polícia e muitos outros órgãos, Ministério Público e algumas universidades, então me sinto muito à vontade no meio tanto estudantil como de magistério, mas a minha visão de policial, esses anos todos de aprendizagem policial e de leis, faz com que eu tenha essa visão bifacetada. Então, o que nós temos, né? O título, inclusive, é maravilhoso, eu quero parabenizar quem colocou o título no encontro de hoje, Violência Virtual, Informação de Competências Socioemocionais, porque emoção tem tudo a ver com isso. Emoção tem tudo a ver com a violência virtual. E convivendo esses anos todos com adolescente, vez que eu fui titular de delegacias de adolescente infrator durante muitos anos, também de criança e adolescente vítimas, mas mais de adolescente infrator, mais anos, eu verifiquei que efetivamente a violência virtual pode ser terrível, terrível. O bullying que nós conhecemos, quando nas relações pessoais diretas, pode se tornar enlouquecedor no meio virtual. Porque o cyberbullying, que é esta violência que pode atingir praticamente o universo todo,
contra a pessoa que nós queremos atingir, né? Queremos maltratar, queremos machucar, queremos depreciar, queremos diminuir o valor naquele meio em que nós vivemos, ele é muito mais doloroso para a vítima que antes, quando sofria o bullying direto, tinha uma pessoa só, 2 pessoas só, né? Talvez mais um meio ali dos seus coleguinhas ali causar esse sofrimento. Mas no cyberbullying, não. Nós temos uma penetração tão forte na vida social desta pessoa que pode abalar as relações dela no mundo inteiro, literalmente, não é? Então, isto é deveras doloroso, porque, e nós não podemos fechar nossos olhos, nós temos o início lá do cyberbullying histórico de suicídios por conta de uma série de publicações de imagens, por exemplo, nudes, né? Os nudes das meninas, dos meninos, que se tornou uma prática parecida com uma sedução, que antigamente se fazia também pessoalmente, né? Aí lá pelas tantas, a menina ingênua concede a sua imagem, ou então nem tão ingênua assim, mas faz parte de um contexto emocional. O adolescente é cheio de emoções, ele está com os hormônios à flor da pele, e é nesse momento que a paixão avassala, ela manda o nude. Tá tudo bem, estão namorando, apaixonados. No momento em que esta relação se extingue, existe esta vontade daquele possuidor da imagem de depreciar essa moça que o desprezou, né? Estou criando aqui uma historinha que é do dia a dia e que me passou nas mãos centenas de vezes, né? Porque houve época que isso até fazia parte, assim, uma espécie de epidemia entre os adolescentes. Pois bem, lá nos idos de 2005, quando começaram a acontecer as relações virtuais e depois veio o Orkut, né? Alguém lembra ainda do Orkut? Pois é. Então, na época do Orkut, então já houve um suicídio de uma menina que teve a sua imagem, né, devassada no momento que o seu ex-namorado, nessa tentativa de rebaixá-la, de humilhá-la, de ter ali aquele desprezo manifestado, distribuiu, e aí aconteceu o pior. Pois bem, de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas as circunstâncias não são muito diferentes. Vês que nós temos muito mais redes sociais, essas redes sociais são muito mais penetrantes na vida do adolescente e a vida tecnológica está aí perpassando todos os nossos momentos. E aí que eu me vejo, e acho interessante, porque muitas, naquela época, professoras me consultavam sobre o que fazer, o que não fazer, nessas situações, se era crime, se não era crime. Sim, é crime, mas tem muitos crimes neste mesmo ato, né? Olha que veja, tem calúnia, muitas vezes, tem difamação, que são crimes contra a honra, né? Tem a calúnia e a difamação, elas são crimes que atingem diretamente a pessoa, né? E a sua imagem no meio social. A calúnia e a difamação são mediante representação, mas quando é adolescente é um processo um pouco mais complexo, então delegacia especializada é essencial para fazer esse tipo de registro e continuar, porque, querendo ou não, pessoal, é pedagógico que alguém que cometa algum delito tão complexo como mexer com a imagem de alguém, ele deve, pedagogicamente, ser punido, né? A punição que eu me refiro, sob o ponto de vista jurídico,
é aquela que um adulto receberia, porém com características específicas relacionadas com a situação do adolescente, que é uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí todos os direitos preservados. E por que eu estou falando isso? Ô, Marília, tu me avisa quando o meu tempo terminar, tá? Porque a gente não combinou. Então, eu estou aqui, e olha, eu falo, e eu tenho muito prazer em estar aqui com todas vocês, então me segura aí quando chegar o momento. Então, professoras me faziam um contato perguntando o que fazer, né? Claro, todos os aconselhamentos possíveis, porque nós sabemos que a professora e o professor, quando observam que uma violência acontece no seu meio intraescolar, ela tem aquela aflição, aquela angústia, né, de tentar resolver a situação, porque queiramos ou não, a professora, o professor, ele quer resolver as situações, né, ele não quer deixar alguma coisa se estender de tal forma que saia do controle ou de tal forma que não se tenha uma certa ordem no interior daquela escola. Porque também é pedagógico que se cumpra a ordem, né? Faz parte do processo educacional que o adolescente conheça seus limites, né? Que tenha um apoio claro, sem dúvida nenhuma, tanto a vítima como o autor aí vão precisar de apoio, seus familiares, a orientadora educacional, contornar a situação, mas no momento em que algo tenha uma gravidade, que esteja, inclusive, atingindo a paz, a convivência ali da escola, nós temos, sim, que tomar providências. E ainda, até para poder trazer um pouco a brasa para o nosso assado, aqui na Cipave Mais, eu digo aqui, né, mas aqui sou eu, não estou em Porto Alegre no momento, mas é interessante que vocês saibam a importância, e isto, a Carmen, eu já falei pessoalmente, a importância da plataforma Cipave Mais Sinam. A plataforma Cipave Mais Sinam, além de ser algo inédito no Brasil, não tem nada parecido, uma Secretaria de Educação que se une a uma Secretaria da Saúde para aperfeiçoar os números estatísticos e criar novas políticas públicas. Isso não existe no resto do Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul é protagonista de um dos maiores projetos que já se teve com esta finalidade, né? Então, é muito interessante que a gente sempre divulgue essa importância. E é ali também que o professor vai poder lançar esse tipo de violência, para a gente tornar realmente possível uma estatística confiável, números confiáveis, porque senão nós não sabemos onde direcionar, para onde direcionar as políticas públicas necessárias para aquela região, e também para que possamos realizar ações. Olha, vamos mapear, porque os relatórios vão nos dizer, olha, em tal região estão acontecendo este tipo de violência, em tal região, que é outra, está acontecendo outro tipo de violência. Então, não adianta eu direcionar um tipo de ação para uma violência que não existe naquela região, ou não existe na outra. Cada uma terá o seu próprio tipo de estatística, de relatório, portanto, poderemos ser muito mais precisos nessas políticas públicas. E olha que o RS Seguro está aí nos apoiando integralmente, não é por menos que faz parte semanalmente das nossas reuniões. Pois bem, a Cipave Mais, no momento que tem algo tão importante nas suas mãos, né, está trabalhando com a corda toda. Afinal, a assessoria central da Cipave Mais só tem 2 pessoas, mas vocês, mais que ninguém, sabem como é que é trabalhar poucas pessoas em muitas áreas. Não é verdade que vocês sabem? Né? Não é verdade que todos aqui, de uma maneira ou de outra, estão aí fazendo o trabalho de 10? Eu sei, eu tenho certeza disso. Eu sei. Então,
além de tudo que vocês fazem, vocês não podem deixar de entender a importância. Eu estou falando aqui para o meio educacional, é claro, sei que tem pessoas de outras áreas aqui presentes. Vocês não podem deixar de lado a questão da plataforma e o lançamento destes atos ali. Isso é muito importante. Eu vou falar isso muitas vezes ainda, vocês vão cansar de ouvir. E a Cipave Mais está, por conta desta possibilidade de mapeamento, realizando planejamentos de ação, né, direcionadas. Então, é um trabalho muito mais inteligente, não é algo assim que a gente esteja gastando energia para todos os lados, como um ventilador. Não, nós vamos centrar os trabalhos. E vocês, todas vocês que estão nas suas CREs, que estão trabalhando junto aos adolescentes, às crianças, e sofrendo ali na pele as dificuldades de atuar no seu dia a dia, vão estar muito mais apoiadas, muito mais apoiados, né? Então, sob o ponto de vista da violência virtual, até para falar um pouco mais a respeito desta dificuldade que o mundo virtual nos trouxe, né? Porque nos trouxe muitas felicidades, muitas vantagens. Este momento aqui, por exemplo, é um desses momentos inacreditáveis, milagrosos, né? Onde nós estamos nos encontrando aqui desta maneira tão íntima. Olha, a milhares de quilômetros, que é o meu caso, ou a quilômetros, centenas, dezenas, que é o caso de vocês, né? Estamos aqui. Então, esta é uma grande vantagem, mas também nos tornou cruéis, no sentido de, muitas vezes, não entendermos a complexidade deste meio e atuarmos malevolamente, né? Que é o caso que a gente estava mencionando, que é o dos que mais acontecem, que são os cyberbullying. E mais, a própria perspectiva da utilização destas vantagens virtuais fazem com que não seja só um nude que a menina mandou quando estava apaixonada, e aí o guri frustrado resolve disseminar e dizer que ela é fácil, né? Muitas coisas assim já ouvi, né? Imagina, deixando a integridade daquela menina manchada, né? Principalmente se for numa cidade muito interiorana, e aí nós vamos saber que aquele sofrimento é incrível, aquela menina está sofrendo demais e tal. Não é só isso, ainda tem as montagens, né? As montagens, que na verdade a menina nunca fez um nude, mas aí, na manipulação das imagens, aquele menino, e isso também pode acontecer ao contrário, mas é muito mais raro. Em geral, é isso mesmo que eu estou falando para vocês, porque o menino, por causa da nossa cultura, no momento que ele seja envolvido num tipo de lance assim, olha, a guria ameaça, vou mostrar teus nudes, ele vai, ótimo, mostre, porque a nossa cultura tem, infelizmente, esta diferenciação, né, do comportamento masculino e feminino. Lastimavelmente, muitas mães são culpadas por isso, né? Muitas mães, até sem perceber, são machistas, educam seus meninos assim. Graças a Deus isso está diminuindo. Então, a montagem destas imagens também é algo bem complexo e que certamente vai mexer com esta socioemocionalidade das meninas, dos meninos e todo aquele meio ali, porque ele vai pegar uma fotinho dela, onde está o rostinho, ela sempre muito bem comportada virtualmente, nunca postou nem de biquíni, né? Ele pega e coloca um corpinho lá, e olha que as montagens hoje estão assim, uma perfeição, e ele lança na internet aquilo ali, né? Um nude
que não é nude. Um nude montado é crime também? É. Então, nós temos lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o lado pornográfico, né, a parte da imagem que é manipulada, etc., mas também configura uma série de outros delitos, né? Eu falei para vocês da difamação, da injúria, mas tem também a ameaça, que é quando o menino, antes de divulgar a imagem, ele faz a ameaça, ele diz, olha, eu tenho esse teu nude aqui, guardadinho, não vou fazer nada, mas se tu deixar de me encontrar, né, então isso é uma ameaça. Tem o constrangimento ilegal, ela poderia ir namorar outro menino, mas ele diz, não, tu não vai mais namorar ninguém e tal, e é um constrangimento ilegal. Tem ainda a formação, né, da falsa identidade, que também fica dentro assim, de todos esses delitos que se intercomunicam, né? A molestação ou perturbação da tranquilidade. Né? Agora, temos um problema que eu não posso deixar de mencionar, que nem sempre esses delitos são fáceis, né, de investigar, de fazer com que aquele que proporcionou aquele tipo de sofrimento seja identificado. Hoje nós temos adolescentes aí que conseguem apagar o próprio rastro virtual, né, gente? Não vamos esquecer isso. Eles estão há anos-luz, eles nasceram no meio virtual, nós não. Quer dizer, eu não. Certamente muitos de vocês nasceram já linkados, né? Eu sou um pouquinho mais antiga. Então, de qualquer maneira, eu me adaptei. Hoje o meu mestrado é em tecnologia da informação, apesar do tema ser violência, né? E todo esse tipo de panorama faz com que a gente tenha que conhecer muito mais, a gente tenha que se aperfeiçoar muito mais, a gente tem que entender a linguagem, né? Eu acho que, inclusive, isso é positivo, sabe? Aprender mais, se aperfeiçoar, entrar em ramos do conhecimento que a gente não entrava anteriormente. Então, esse tipo de conhecimento é extremamente precioso. Não permaneçam estancados no tempo, né? A minha experiência me demonstrou que é possível aprender tudo, pessoal, sabe? Até mandarim. Mas temos que saber, se não conhecemos, temos que nos cercar de quem conhece, tá? Para poder lidar com essas novas situações. E, inclusive, nós, na Cipave Mais, estamos fazendo um banco de dados com informações necessárias, imediatas, para essas questões que surgiram a partir da pandemia, por exemplo. Quando nós imaginávamos que as nossas reuniões, que antigamente a gente se deslocava, né? Pegava o carro, ia lá na reunião, lá, às vezes num outro estado, eu já fui dezenas de vezes, num outro município, né? Numa outra cidade, ou dentro da nossa cidade ainda se deslocar até lá, não sei onde, para uma reunião lá e tal. Olha, mudou. Esse tipo de reunião que nós temos hoje aqui veio para ficar, tá? Economizamos diárias, o Estado adora isso, economizar diárias, vocês sabem. Então, economiza diária, economiza tempo, economiza energia, né? Eu adorei, sério, gostei muito. Problema, muitas vezes nós temos uma reunião atrás da outra. Eu tinha uma agora, antes de vir aqui com vocês, né? Estive lá, permaneci o tempo que era possível e vim para cá para cumprir meu compromisso. Então, isto veio para ficar. Não vai ser diferente com os jovens. E aí entra a nossa capacidade de adaptação, porque eles já fazem as suas festinhas por meio virtual.
tá? Se encontram por meio virtual. Eles estão se adaptando tão rapidamente a tudo isso que nós não podemos ficar para trás, né? Professores que somos, em época de Google, né? Que vai, assim, contestando o nosso conhecimento o tempo todo, né? Nós temos aqui uma forma nova de comunicação, não tão nova assim, mas muito intensa agora, né? Então, tudo isso ocorre. Sob o ponto de vista de legislação e de crimes, né, que são caracterizados em cima da violência virtual, pode existir também aqueles delitos que ainda nem estão enquadrados, porque são formas diferenciadas. Marília, tu tá me olhando assim, assustadinha? Tô passando do tempo, não? Me diz aí quanto tempo eu tenho. 10? Excelente, excelente. Então, diante desta realidade do cyberbullying, dessas pressões, dessas ameaças que os nossos alunos podem estar sofrendo e que muitas vezes nem sabemos, né? E eu digo mais, é possível acontecer sem nunca um professor saber, sem nunca um pai saber. Quando se dão conta, está acontecendo uma depressão nessa criança, nesse adolescente, do nada, como se diz, né? Está apresentando sinais, baixou a produtividade, era uma pessoa alegre, comunicativa, de repente está cabisbaixa, ensimesmada. Era uma menina, pelo contrário, tranquila, de repente está sensual, sensualizada. A produção é o primeiro sinal. E começa a demonstrar desinteresse pelo cotidiano, né? Então, são sinais. Então, nós temos que aprender que nem sempre esse cyberbullying, essas formas de violência virtual vão se desenhar tão claramente para nós, né? Que somos os observadores essenciais do meio educacional. Graças aos professores, muitas denúncias que eu tive foram levadas adiante na minha época de delegada de polícia e fomos atrás dos autores e conseguimos fazer com que essa pessoa, às vezes um adulto também, né, acima de 18 anos, respondesse pelos seus atos, certo? Então, sob o ponto de vista de não conseguirmos ver aquele sofrimento, nós temos que estar atentos a outros sinais, né? Ele não vai chegar para a professora, para a orientadora educacional e dizer, essa menina, esse menino, e dizer assim, olha, está me acontecendo isso, não sei o que fazer, me ajuda. Muitas vezes o pedido de ajuda vem desta forma, por sinais, né? Certamente todos emitem sinais, agora nós temos que estar preparados para poder observá-los e mais, né? O mais complexo, o que nos atinge também socioemocionalmente, eu adorei essa parte socioemocional que está aqui no título, porque os sinais são diferentes de pessoa para pessoa. Então, nós temos que estar aperfeiçoando as nossas antenas, porque lastimam, pessoal. Na casa deles, muitas vezes, não tem essa vontade de perceber. Mas, às vezes, e isso eu estou dizendo por experiência própria, aqueles pais, eles não querem ver, não estão afim de ver. Eles estão ocupados demais com alguma coisa, estão trabalhando, a vida está difícil, esse adolescente é cheio de frescura, né? Olha, sinto dizer, é conosco a história. Nós temos, sim, que fazer esse papel. Ah, não, mas professor não é mãe, professor não é pai. Realmente não é.
mas o educador tem consigo essa grande missão, esse sacerdócio de estar observando o seu aluno. Não é só a nota dele que vale, não é só o desempenho e a produção intelectual dele que acontece numa escola. A vida dele acontece na escola, gente, tá? A vida dele está acontecendo na escola. Eu lembro, e olha que anos vão, né? Não vou nem dizer, mas eu lembro das minhas professoras dos meus primeiros anos. Nos primeiros anos de colégio, eu lembro das minhas professoras. Isso é com eles a mesma coisa. A figura professoral fica para sempre gravada na pessoa. Tu encontra uma pessoa de 90 anos e ela diz, minha professora, tal. Eu tenho um grupo que se formou comigo em Direito. Eu vou dizer bem baixinho, tá? Eu me formei há 35 anos atrás em Direito. E esse grupo existe até hoje. Nós nos encontramos, agora com a pandemia complicou um pouquinho, mas antes dela nós nos encontrávamos pelo menos 2 vezes por ano, assim, de passar 4, 5 dias juntos. Nós lembramos de todos os nossos professores na área do direito. E lá na adolescência não é diferente, na infância não é diferente. Então, isto realmente é muito marcante, pessoal, muito, muito marcante. Agora, entre ser professor, vou pegar minha aguinha aqui, entre ser professor, eu não vou dizer assim, seja um ouvinte do teu aluno, não. O professor tem um espaço dele que todos devem respeitar, né? Um certo, não é distanciamento, mas também não, intimidade não é o caso, é afetividade, que eu acho que é uma outra coisa, que deve haver entre professor e aluno, né? Então, 2 minutos, como passa rápido. Já vou terminar, já vou encerrar. Nós não podemos, e aí eu falo aqui como operadora do direito, né? Nós não podemos deixar também passar em branco atividades que vocês ainda têm dúvida ou não, que sejam criminosas, mas atividades que saiam da normalidade e perturbem a tranquilidade do meio educacional, é isso que eu sempre digo, né? Então, nós temos 2 saídas. A primeira, vocês sabem muito bem, que é quando acontecer a violência virtual, fazer lá o relato para a autoridade policial, da maneira como costuma ser na escola, enfim, aquele protocolo que todos sabem, que é a parte criminal lá e tal. Mas, num segundo momento, lançar essa violência sexual, virtual, essa violência virtual na plataforma, porque é a única forma que a gente tem de poder ter dados efetivos a respeito desse tipo de violência, e como é uma violência que muitas vezes ela é velada, porque não lançaram na plataforma, não chegaram a lavrar a ocorrência, porque isso meio que foi resolvido, foi lançado na ata e tal. Não, lancem na plataforma, se não, por favor, porque desta maneira, não pense que isso é um lançamento criminal. O lançamento na plataforma não é criminal, ele é para levantar dados de violência ou acidente, certo? Não tem a parte criminal envolvida. Não vai precisar dar testemunho, nada disso. Vai lançar lá. E lançando lá, nós vamos ter os números depois para trabalharmos no restante do processo, tá? A violência virtual, ela tende, e aí é uma questão de estudos, previsões, ela tende a aumentar. Porque nós estamos vivendo intensamente o meio virtual. E não foi diferente na pandemia. Só que, como eu disse, nem sempre nós vamos perceber que a violência virtual está acontecendo. Mas fiquem espertas,
fiquem espertos para poder entender esses sinais que eu mencionei. Isso vai ser objeto, inclusive, no futuro, de um encontro que nós vamos ter, que nós vamos lá, 2021, promete, pessoal. A Cipave Mais está elaborando um planejamento para o ano todo, que quem está, né, linkado com a Cipave Mais vai estar aí recebendo inovações, recebendo muito apoio, recebendo todo tipo de conhecimento, a disseminação do conhecimento que é necessário para um trabalho melhor, mais aperfeiçoado, né? E também para todo professor e professora, todo coordenador se sentir apoiado, tá? Eu sei que eu esgotei meu tempo agora, mas permaneço aqui para continuar assistindo vocês e à disposição para as perguntas que ocorrerem, viu? Muito obrigada aí, Marília, pela compreensão aí do excesso de uso do tempo. Imagina, é sempre maravilhoso lhe ouvir. Agradecemos muito pelas suas excelentes contribuições. Na sequência, chamamos a psicóloga, doutora em psicologia, Ângela Marim, acompanhada dos doutorandos Bruna Machado e Breno Freitas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Marília. Gostaria de agradecer pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de dividir esse espaço de importante reflexão de uma temática tão apropriada devido aos tempos que vivemos, assim como tão bem introduziu a delegada Sônia, e que já comentávamos na terça-feira passada, em função da intensificação, né, do uso das tecnologias, dado esse momento de pandemia. Gostaria, então, também de, né, dar boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu me chamo Ângela, né, como a Marília comentou, sou psicóloga, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Famílias e Instituições Sociais e Educacionais, e hoje também tenho comigo 2 doutorandos, integrantes também do NEFIS, que é a sigla do nosso núcleo, que é o Breno Iroguien de Freitas e a Bruna Matos Machado, que também vão participar desse momento conosco. Eu vou pedir para a Bruna, então, trazer aqui uma apresentação que vai nortear um pouco as nossas reflexões a partir de agora. Não está conseguindo, Bruna? Então, eu posso fazer isso. Eu estou com a apresentação aqui. Vocês estão vendo? Por favor, só me sinalizem. Sim, Ângela. Ótimo, eu vou colocar no modo apresentação aqui. Ótimo, então nós intitulamos esse momento como competências socioemocionais, um fator de proteção para a violência virtual, que é também chamada de cyberbullying. A delegada Sônia também já introduziu essa temática, e nós elencamos aqui 3 questões que eu gostaria que vocês pensassem nesse momento inicial e que também vão, de alguma forma, se fazer presentes ao longo da nossa fala nesse momento. Então, nós podemos pensar agora, se já tivemos contato com alguma pessoa que sofreu algum tipo de violência virtual, e que danos tal violência trouxe a essa ou essas pessoas. E, por fim, de que formas nós podemos proteger essas pessoas desse tipo de violência. Então, essas reflexões vão, né, nós vamos, a partir delas, trazer aqui algumas questões, alguns dados de pesquisa que podem nos auxiliar
também a partir da nossa realidade, da nossa experiência, da nossa prática nas escolas, no nosso cotidiano, a respondê-las. Então, introduzindo a temática, né, caracterizando brevemente a violência virtual, ela, de fato, ela traz repercussões maiores do que a intimidação tradicional, ela ocorre em um espaço virtual e em um tempo real, também se caracteriza por ser uma expressão livre e permitida sem um controle social, e os dados que são expostos, eles não podem ser retirados, pelo menos não tão imediatamente, né, e facilmente, depois de que são publicados na rede. E alguns estudos têm trazido vários sintomas, tanto físicos quanto psíquicos, que são decorrentes desse tipo de violência virtual, e que é interessante que a gente possa atentar a eles. Dentre os sintomas físicos, as pesquisas têm destacado distúrbios no sono e de atenção, dores de cabeça, dores abdominais, náuseas e enurese. E dentre os sintomas psíquicos, os mais presentes são depressão, ansiedade, diminuição da capacidade empática, ideias suicidas e sentimentos de constrangimento e raiva. Isso dentre as vítimas desse tipo de violência. Alguns estudos também têm mostrado algumas emoções que são mais frequentemente associadas à violência virtual, tanto entre vítimas quanto entre agressores. Entre as vítimas, os mais frequentes são tristeza, vontade de vingança e medo. E dentre os agressores, a satisfação, a indiferença e o alívio, que são também indicadores de pouca empatia. E a partir dessas emoções, a gente pode pensar em formas de prevenção da violência virtual e do cyberbullying. E agora que nós começamos a introduzir, então, um aspecto importante da nossa fala, que são as competências socioemocionais, né? E a necessidade de integrá-las numa abordagem multidimensional da violência virtual, do cyberbullying. Entre essas competências socioemocionais, que nós vamos caracterizar agora na sequência, nós vamos destacar a empatia e a compreensão das emoções dos outros, a compreensão das nossas próprias emoções e das nossas próprias motivações. Além disso, é necessário que a gente possa favorecer, como uma forma de prevenção à violência virtual, o desenvolvimento do que tem se chamado de cidadania digital, por meio de uma educação que forme as crianças e os jovens para a utilização informada, consciente e crítica das novas tecnologias da informação e da comunicação. Ou seja, trazer à tona a discussão de como a gente pode fazer o uso dessas redes, né? Dessas plataformas digitais, das redes sociais, o que é algo fundamental, uma vez que elas também nos são bastante importantes. Então, a partir desse momento, a Bruna e o Breno vão nos trazer mais informações, tanto a respeito das competências socioemocionais, como também a respeito do mindfulness, que é uma outra estratégia importante e que pode servir de prevenção à violência virtual. Então, boa tarde, né? Agradeço, então, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre competências socioemocionais, que é um tema que a gente trabalha bastante no grupo, né? E que tem, como a professora Ângela falou, acaba sendo um preventivo aí para o desenvolvimento de situações de violência, entre elas aí o cyberbullying nesse caso. Profe, pode passar para a próxima, por favor? Por que a gente fala sobre competências emocionais como um fator de proteção, né? As competências socioemocionais, elas estão associadas aí a aspectos importantes de autoconhecimento, ou seja, do quanto eu me conheço emocionalmente, pensamentos e comportamentos, né? E a partir disso, da convivência social. Então, eles estão relacionados com a capacidade do indivíduo de lidar com os outros de maneira clara, responsável e respeitosa. A gente pensa nessa característica de lidar com os outros de maneira respeitosa, a gente pensa que situações de violência virtual, elas acabam sendo diminuídas ou inibidas, né? Com o cumprimento de tarefas também e demandas sociais, acadêmicas e profissionais de maneira satisfatória. Então, é um conjunto de competências que podem ser treinadas e podem ser desenvolvidas em diferentes âmbitos, assim, né? Então, por isso tem esse potencial importante aí, quando a gente pensa também em contexto escolar.
E, de fato, se a gente pensa sobre isso, a gente sabe que já tem várias intervenções que fazem, que tem esse treinamento de aprendizagem socioemocional em escolas, né? E, a partir disso, tem alguns resultados importantes sobre isso, assim, né? Então, intervenções sobre aprendizagem socioemocional tem como desfecho, ali, como resultado, ali, o desenvolvimento de competências socioemocionais, que eu vou explicar um pouquinho sobre o que são essas competências. Tem também a melhora no rendimento escolar, então é interessante pensar que se a gente tem essa melhora dessas habilidades, tanto sociais quanto emocionais, isso vai ter um impacto no desempenho. A gente pensa que não é só a questão de desempenho, mas isso também acaba impactando positivamente nisso, assim, né? Junto com isso, tem uma redução de problemas externalizantes e internalizantes. Os problemas externalizantes são aqueles problemas de impulsividade, de reações, e quando a gente pensa em situações de violência virtual, talvez estejam mais associados a isso, assim, no papel dos agressores. Quando a gente pensa nos problemas internalizantes, estão mais associados à ansiedade, à depressão, então talvez a gente possa pensar também nas questões das vítimas, né, nesses problemas associados às vítimas. E também tem como um outro resultado a melhora dos comportamentos pró-sociais, ou seja, o comportamento em função do outro, né, o comportamento que considere questões sociais. Vou passar para o próximo. Mas então, o que são as competências socioemocionais, né? Elas são divididas em 5. A gente vai falar, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas competências, mas a gente vai entrar mais em 2, que é o autoconhecimento e a consciência social, especificamente a empatia, que é o que a gente considerou que pode ser mais importante de se pensar em como se pensar e como se trabalhar também em escola, e isso pode ajudar bastante aí a vir como uma proteção, uma prevenção para esses comportamentos de violência. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente está falando sobre a capacidade da criança e do adolescente de entender emoções, pensamentos e como eles vão influenciar os comportamentos. Então, vão ser as minhas emoções, os meus pensamentos e como eles vão influenciar os meus comportamentos. E por que é importante a gente pensar em autoconhecimento? Porque se eu me conhecer e eu entender o que eu estou sentindo, quais são as emoções que estão associadas a isso, isso vai me ajudar a diminuir um pouco as minhas reações, assim, né? Então, eu vou poder lidar de maneira mais assertiva para atingir os meus objetivos. A gente também tem o segundo, que é o autocontrole, que conhecendo as minhas emoções, eu posso pensar em estratégias para gerenciar, para regular elas, assim, né? Pensando nos meus objetivos. O terceiro deles é a tomada de decisão responsável. A tomada de decisão responsável está associada a tomar decisões considerando zelo, questões pessoais também, meus valores, meus objetivos, mas também considerando respeito ao outro, questões sociais, né? Como é que isso vai impactar no outro também. A habilidade de relacionamento está associada a construir, mas também a manter relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam zelosos, que sejam carinhosos, assim, né, que tenham relações de afeto entre as pessoas, né. E por último, a consciência social é esse reconhecimento de que o outro, de que existe um outro diferente de mim e que as pessoas têm visões diferentes sobre o mundo, e também está associado com a empatia, que a gente considera uma questão importante como proteção aí para situações de violência, né? Se eu me colocar no lugar do outro, provavelmente vai diminuir minhas chances de ter comportamentos agressivos com o outro. Vou falar agora brevemente sobre autoconhecimento e sobre empatia. Inicialmente, sobre autoconhecimento, eu já falei um pouquinho sobre ele, né, que é essa capacidade de reconhecer as nossas emoções e pensamentos e o quanto elas influenciam no comportamento, assim, né, e isso inclui avaliar com precisão os meus pontos fortes e as minhas limitações. Então, se eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, quais são os pensamentos que estão associados a isso, né, e de que maneira eles influenciam nos meus comportamentos, eu vou reconhecer também os meus pontos fortes, as minhas limitações, isso também está associado aos valores que eu tenho, nas questões que são importantes para mim. E quando a gente pensa em autoconhecimento emocional, a gente está pensando primeiro em identificar as nossas emoções. Quando a gente fala de identificar as emoções, a gente está pensando de que maneira cada uma das emoções ela vai aparecer no meu corpo, de que maneira eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo naquele momento, né? Porque se a gente não consegue reconhecer o que a gente está sentindo naquele momento, a tendência é que a gente reage. Se a gente está pensando numa situação de raiva, por exemplo, a gente pode reagir de maneira que vai afetar as nossas relações sociais. Se a gente estiver se vingando de alguém, a gente pode agir de maneira que vai prejudicar o outro. Então, essa parte inicial de identificar as emoções que eu estou sentindo é muito importante, assim, né? E a gente pode pensar que de que maneira eu consigo reconhecer, por exemplo, a raiva ou o medo, assim, né? De que maneira o medo aparece no meu corpo, quais as expressões faciais que estão associadas.
A partir dessa identificação, a gente pode pensar em como nomear elas, assim, e a gente pensa, por que será que é importante nomear essas emoções, assim, né? Eu sou psicóloga clínica com crianças também, e constantemente a gente pergunta, como é que tu tá? E aí ela fala, ai, tô mal. E ela não sabe dizer o que ela tá sentindo, assim, né? Ela não sabe dizer se ela tá com medo, se ela tá triste, se ela tá braba, ela diz que tá ruim, não tá legal, assim, né? Então, esse trabalho de reconhecer qual dessas emoções que são desagradáveis, porém importantes de se sentir, né? A fala tá com eco, eu tô ouvindo aqui, né? Vou diminuir aqui o volume para ver se ajuda. Me digam se melhorou. Eu quero fazer o fácil mais. Tá. Então, se a gente... Obrigada, enfim. Se a gente consegue nomear as nossas emoções, a gente consegue fazer essa diferenciação, assim, né? Isso também faz parte dessa parte de autoconhecimento. E por fim, também, uma outra parte do autoconhecimento é atribuir significados. Por que é importante eu atribuir significados? Primeiro, para normalizar as emoções, assim, né? Talvez, em determinado contexto, faça sentido a gente estar sentindo aquilo, assim, né? E também entender quais são as nossas emoções que estão associadas com cada uma das situações que acontecem. A gente pode pensar que, por exemplo, se eu vou ter uma prova amanhã e eu gostaria muito de ir bem nessa prova, faz sentido eu estar um pouco ansiosa hoje, não tem problema eu estar, é esperado que eu fique ansiosa, assim. Tá falando sobre uma coisa importante para mim, eu quero ir bem naquela prova. Então, a gente atribuir significados a ela tem uma importância. Pode passar, prof. A gente falou sobre conhecimento, mas como pensar na questão do autoconhecimento em sala de aula, assim, né? Como é que a gente pode pensar de que maneira pode ajudar os alunos, enfim, pode ajudar eles a reconhecer as emoções? Porque a gente pensa que se pra gente, às vezes, não sei como é que é para vocês, mas muitas vezes é difícil a gente reconhecer o que a gente está sentindo especificamente, às vezes as coisas estão meio confusas, né? Imagina para uma criança que está começando a conviver com aquelas emoções, está se descobrindo, está entrando nesse processo de construção da identidade dela, assim, né? Então, acaba sendo trabalho, não necessariamente trabalho, mas é uma ajuda importante, assim, dos professores, até pode ser de ajudar a reconhecer essas emoções na criança, assim, e atribuir significados e nomes a elas, né? Então, uma sugestão, então, pode ser auxiliar a criança a reconhecer essas emoções, né? Às vezes, uma criança super tá frustrada ali em aula e acaba sendo grosseira com o colega. Às vezes, a gente não precisa concordar com o comportamento delas, mas ajudar elas a dizer, entendo que tu esteja frustrado, tu gostaria que acontecesse uma outra coisa e não aconteceu, né? Então, isso ajuda a criança até a reconhecer, então eu tô frustrada, então eu tô com raiva, então eu tô braba, assim, né? Então, esse processo de auxiliar a criança a reconhecer as emoções dela acaba entrando nessa questão de autoconhecimento. Ajudar a criança a compreender os motivos pelos quais deixaram daquela maneira também, né, avaliar o contexto junto com ela. Naturalizar as emoções, que por mim pode ser uma coisa muito difícil, assim, né, e a gente faz bastante, assim, né? Às vezes uma criança, às vezes uma pessoa próxima a nós diz, eu tô triste porque aconteceu isso, e a gente vem com aquela, não precisa estar triste, né, e aí na tentativa de acalmar, a pessoa acaba invalidando um pouquinho aquela emoção que ela está sentindo, se está falando sobre valores e coisas importantes para ela, tá compartilhando com a gente isso, uma coisa importante sobre ela, assim, né. Então, tá bem, muitas vezes a gente não gostaria de estar triste ou com raiva, mas tá falando sobre algo importante pra gente, é normal, todos nós sentimos essas emoções, então naturalizar elas. Outra coisa importante é diferenciar as emoções de comportamento, quando a gente reconhece que tudo bem estar frustrado, porque gostaria de continuar conversando com um coleguinha em sala de aula, isso não significa que eu posso me comportar de maneira mais agressiva. Mas faz sentido que eu esteja frustrado, faz sentido que eu esteja com raiva, é uma emoção normal. No entanto, é importante diferenciar essas duas questões, assim, né? Uma coisa não normaliza a outra, né? Até a delegada que deu a fala antes falou que é importante ter limites de fato, né? Quanto é importante o estabelecimento de limites, né? De regras claras, né? E esse equilíbrio legal entre o reconhecimento emocional, a aceitação emocional, tudo bem, tu tá frustrado. Ao mesmo tempo, o estabelecimento dos limites acaba ajudando bastante a criança, o adolescente, né? Por fim, algumas atividades que podem favorecer a psicoeducação acerca das emoções em sala de aula, assim, né? Ou entre os alunos, né? Não sei se alguém já viu o filme Divertidamente, que é um filme muito querido, que quando a gente fala de reconhecimento emocional, tem que, assim, é lindo, assim, porque ele
ele pega essa perspectiva teórica aí das emoções básicas que todos nós sentimos em diferentes contextos, assim, né? E ela se expressa de maneira muito similar, com características físicas, características faciais, assim, iguais no nosso corpo. Então, independente da região que a gente mora, da nossa cultura, enfim, né? Essas emoções básicas são a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, a alegria, e não tá no filme, mas também tem a surpresa, né? Esse filme, ele é muito legal, porque ele faz essa psicoeducação sobre isso, assim, né? Então, acho que pode ajudar bastante as crianças a pensarem nesse reconhecimento. Acho que nos 5 minutos iniciais, assim, ele faz uma psicoeducação bem básica e muito legal sobre cada uma dessas emoções e por que elas são importantes, por que é importante a gente sentir, assim, né? Então, dá para trabalhar cada uma dessas emoções, parar, conversar com as crianças por que o medo é importante. Às vezes a criança não gosta de sentir medo, mas é importante, porque às vezes ele tem essa função de proteção, e entre todas elas, assim, né? Uma outra função, uma outra atividade que pode ajudar é explicar a função de cada emoção e como geralmente são expressas no corpo. E aí tem uma atividadezinha que a gente faz, que é fazer uma cartolina, assim, a criança faz o corpinho dela ali na cartolina e tenta identificar cada uma dessas emoções básicas, podem ser as emoções do divertidamente, identificar onde sente a emoção no corpo, assim, porque aí a criança tá vendo, tô começando a ficar nervosa, isso aqui eu tô ansiosa por alguma coisa, já vai conseguindo reconhecer elas, assim, né? Então, pode ser algumas atividades que podem favorecer isso, iniciais, assim, né? Importante falar um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, no sentido de que reconhecer as emoções na gente... Por que é importante a gente falar de autoconhecimento? A gente está falando sobre violência virtual, né? É que reconhecer o que a gente está sentindo favorece o comportamento prosocial, né? Então, crianças que são conscientes das emoções delas tendem a ser menos reativas e menos impulsivas, né? Quando a gente pensa em situações de violência, em comportamentos externalizantes, que eu falei que são aqueles impulsivos, aqueles mais voltados, podem ser mais agressivos às vezes, né? Podem estar associados a isso, assim, né? Então, acaba sendo uma proteção. Então, reconhecer as próprias emoções pode ajudar, além disso, né, reconhecer as próprias emoções podem ajudar a reconhecer as emoções do outro, que é um aspecto essencial na relação social, assim, né? Por que é essencial? Porque, de certa forma, eu pegar essas pistas do que o outro está sentindo através das expressões faciais, através da maneira como ele está se comportando, se ele está mais curvado, se ele está mais aberto, enfim, se ele está bufando, levantando o olho, isso vai modular os meus comportamentos, assim. Se agora, por exemplo, eu estiver falando alguma coisa e alguém fizer, eu vou ficar, ai meu Deus, vou ter que modular aqui para agradar. Então, isso é um modulador do meu comportamento, assim, né? Então, essa habilidade é muito importante, porque vai ajudar nessas relações sociais. E isso é muito importante, porque está associado à empatia, né? Que é esse segundo ponto que a gente vai conversar. Acho que a empatia, todo mundo tem uma noção do que é eu sentir de alguma maneira o que o outro sente, eu me colocar no lugar do outro, né? Então, a gente sabe mais ou menos o que significa isso. Teoricamente, ela é dividida em 3 partes, né? Uma delas é a gente poder sentir o que o outro sente. Para isso, para eu poder, de alguma maneira, sentir o que o outro sente, eu tenho que conseguir ter essa habilidade de observar os sinais do outro. É importante dizer que isso é um treinamento. Por isso que é bom de ter relações sociais, porque quanto mais relações sociais, mais vai desenvolvendo a nossa capacidade de pegar detalhes, de pegar pistas, de pegar o que o outro está sentindo. Então, mesmo nesse ambiente virtual, é bom pensar em atividades até para as crianças, porque é importante que eles desenvolvam essas habilidades, assim, né? Para conseguir pegar essas pistas. Além disso, a gente tem que sentir a mesma emoção do que o outro está sentindo, claro, se reconhecendo como uma pessoa diferente do outro, reconhecendo que eu estou me conectando com aquela emoção do outro, né? Aquela emoção é dele, eu estou me conectando com ela. Então, tem que ter essa diferenciação. Segundo aspecto, além de sentir o que o outro sente, eu tenho que compreender o que ele está sentindo. E aí é uma coisa que a gente fala mais cognitiva, assim, o que é isso? Eu vou ter que entender a perspectiva do outro sobre aquilo que ele está sentindo, né? Entender os motivos para que aquela pessoa sinta aquilo. E isso pode ser difícil, porque às vezes eu posso não concordar com a perspectiva do outro, mas eu entender que talvez aquela pessoa, com aquela vida, com aquelas características, com aquela história, com aquela visão de mundo, talvez ela se veja daquela maneira, e isso às vezes pode ser meio desafiador, porque a gente tende a achar que a nossa visão é mas a minha tá certa, né? E às vezes a outra pessoa tem uma visão diferente da minha. E por último, se fala que a empatia também tem esse aspecto comportamental, porque eu posso sentir o que o outro sente, eu posso compreender
mas aquela pessoa que não está no momento legal, ela está precisando daquele acolhimento, e é importante a gente pensar em comportamentos que sejam empáticos, que possam garantir esse acolhimento daquelas emoções que a pessoa está sentindo. E eu vou falar mais um pouquinho especificamente sobre essa parte comportamental. Para isso, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês que eu acho muito querido, que fala um pouquinho sobre esses comportamentos empáticos e fala também sobre a importância da empatia, assim, né? Qual é a função básica da empatia nas nossas relações sociais. Estão todos vendo? Sim. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice. And it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Tirar aqui. Esse videozinho que eu queria apresentar, porque ele fala um pouquinho sobre comportamentos mais empáticos, assim, né? Não sei se alguém gostaria de falar um pouquinho sobre o que achou do vídeo. Mas é importante dizer que é meio uma introdução, assim, porque é uma diferença. Às vezes, na tentativa da gente acolher a pessoa, a gente tenta diminuir aquele sofrimento, assim, né? Então, e isso acaba tendo como consequência a pessoa se sentindo até invalidada para poder falar sobre aquilo, para poder compartilhar isso, assim, né? O que eu percebi, Bruna, só para dizer, gostei muito, porque a simplicidade é tudo, né? O menos é mais, e é só dizer eu estou aqui, que já caminhou 100% da distância que havia entre os dois, né? Na verdade, não há necessidade, muitas vezes, de uma comunicação verbal tão forte, mas o corpo fala, né? Então, no momento que tu te aproxima, e o corpo fala aqui também pode ser figurativo, porque o importante é a atitude, né? A atitude de apoio, que pode, para alguns, para os simpáticos, pode parecer passivo, mas não.
é uma atividade grande, né? Então, parabéns por nos trazer esse vídeo tão elucidativo. Acho que faria o espaço desse vídeo poderia ser bem maior, né? Se a gente puder compartilhar, etc. Eu sugiro que esse vídeo realmente fique à disposição para a gente utilizar em exercícios, né? E é interessante, sim, e a simplicidade dele me encantou. Ele é bem querido, né? E é bom que ele já dá uma ideia, mais ou menos, um treino de comportamento empático, assim, a gente se apega a algumas coisas do que a gente pode, de que maneira a gente pode ajudar o outro, assim, no momento de sofrimento dele, assim, né? Ele já ajuda bastante nisso, assim. Fico feliz pelo retorno. E aí a gente fala sobre os comportamentos empáticos, assim, para finalizar, assim, né? O que seriam comportamentos empáticos? Não sei como é que é com vocês, geralmente, quando alguém vem trazer alguma coisa, tô sofrendo, não tô legal, olha o que eu fiz isso, mas aí aconteceu aquilo, enfim. E uma característica que a gente tende a ter quando alguém vem nos trazer que está numa situação de sofrimento, que está numa situação difícil, é dizer, mas por que tu não faz aquilo? Mas por que tu não fala aquilo com aquela pessoa, né? A tentativa de resolver para o outro, de ajudar. E o que acontece é que, muitas vezes, nessa tentativa, a gente acaba não tendo esse comportamento tão empático, assim, né? Ou a gente fala, não, mas pensa positivo, olha como aconteceu isso, como isso foi legal. E aí a pessoa se sente invalidada, assim, tipo, não era isso, não tô legal. Então, eu vou dar umas sugestões, assim, né? Acontece, todos nós fazemos, assim, né? Mas é importante estar atento para a gente pensar de que maneira a gente pode... O que é a empatia? É eu sentir o que o outro sente, é eu aceitar o sentimento do outro, assim, também, né? Então, de que maneira a gente pode fazer isso, né? Uma dessas maneiras é explicar os sentimentos e perspectivas sem julgar. Ajudar a pessoa a reconhecer o que ela está sentindo e entender o que ela está sentindo sem esse olho mais julgador, tipo, tu não deveria estar sentindo isso, mas olha, esse teu pensamento aí não faz sentido, essa tua interpretação. A segunda é aceitar o sentimento do outro, ajudar a entender e encontrar uma explicação para os próprios sentimentos, e isso pode ser muito útil para a criança, porque criança, muitas vezes, é mais difícil ainda de entender o que ela está sentindo, assim, então a gente pode tentar pensar nesse caminho para que ela consiga encontrar uma explicação para os próprios sentimentos. Isso tende a ser bem empático, assim, isso já está um alívio quando a gente reconhece o que a gente está sentindo. Por último, é essa característica de apoio, é demonstrar que tu tá ali com a pessoa, olha, eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui contigo, assim, né? Então, essa característica de apoio ao outro, ela tende a trazer essa conexão. Algumas sugestões e atividades que eu pensei que possam ajudar a trabalhar um pouco essa empatia. Uma delas é um roleplay com treino de comportamentos empáticos, né? Às vezes até para dar uma listinha do que seria um comportamento empático, aceitar a emoção do outro, ajudar a pessoa a entender essas emoções, demonstrar o apoio, talvez fazer isso, assim, fazer um treinamento possa ser útil, assim, de brincadeira, se forem crianças pequenas, né? Contar histórias para o reconhecimento de diferentes perspectivas sobre a mesma situação, às vezes contar histórias e pensar como é que aquela pessoa agiu, por que você acha que agiu daquela maneira, se fez sentido para ela. Trabalhar nessas histórias pode ajudar a criança a ampliar, dar uma flexibilidade das perspectivas, né? Uma outra sugestão que pode ser trabalhada também em contexto virtual, eu acho que deveria ser mais feita, assim, são atividades de debate, às vezes dividir grupo que defende e outro que vai contra uma causa, porque aí às vezes tu põe uma criança, um adolescente num grupo que ele é contra, mas ele vai, vamos pensar, não sei, o aborto, não é a favor, vai para o grupo contra, mas ele tem que pensar, dar uma refletida sobre isso, mesmo que ele não concorde, assim, e isso pode gerar uma flexibilidade de pensamento, assim, de talvez aquela outra pessoa, naquela outra perspectiva, possa pensar isso, assim, né, e posso não concordar, mas faz sentido, né, então acho que foram essas as sugestões que eu pensei sobre empatia. Muito obrigada, Bruna. A gente dá sequência com o Breno agora. Muito boa tarde. Obrigado, estendo todos os agradecimentos e a gratidão por poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre isso. O que eu vou trazer para vocês aqui é um elemento que muitas vezes ajuda a potencializar, a aprimorar esse aprendizado, né, dentro da educação socioemocional, dentro desse nosso contato com as emoções, do que a gente faz quando a gente sente essas emoções. E esse treino específico de atenção tem sido chamado em português de atenção plena.
A gente tem utilizado muito esse termo mindfulness, um termo em inglês, e que significa basicamente treinar a nossa atenção para estar no presente de uma forma aberta com o que está. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem um exemplo simples de simplesmente nós podemos estar sentados prestando atenção na nossa respiração, e prestar atenção nisso já é um treino para lidar com várias dificuldades. Vocês podem observar nessas imagens aí, né? Tem uma pessoa caminhando ali com seu cachorrinho, a mente da pessoa tem ali um monte de coisa, é carro, é pessoa, é celular, é música. A mente do cachorrinho, simplesmente contexto, né? Com qual dessas mentes vocês se identificam mais, assim? Por onde que anda a atenção de vocês, né? E um ponto-chave aqui é a sua mente está onde o seu corpo está. Esse é um dos dilemas, né, que a gente encontra e que, claro, que para trabalhar todas essas habilidades que a gente vem falando, né, como a delegada Sônia trouxe aqui, a emoção tem tudo a ver. Para a gente observar essa emoção, a gente precisa estar no presente. Não é pensando lá no futuro ou lá no passado, a gente precisa entender o que é essa emoção que está presente nesse momento para aprender a lidar com ela. Por favor, Ângela. Então, só uma característica, assim, traçar uma característica muito simples da nossa mente. Duas características. Uma delas é que ela tende a escorregar no tempo, né? A nossa atenção escorrega. E muitas vezes, quando ela está no passado, remoendo um monte de problemas, ela traz uma certa emoção que pode tender para um estado um pouco mais triste, né? Fico lá pensando. A gente pode até pensar, bom, aquelas pessoas mais deprimidas, né, mais melancólicas, muitas vezes estão remoendo coisas do passado. Assim como quando a nossa atenção escorrega lá para o futuro, muitas vezes o que acontece? A gente começa a se enganchar em preocupações do que vai acontecer, daquilo que eu tenho que fazer, né? Então, a nossa atenção por si só, ela pode favorecer alguns estados emocionais, tá? Por favor, próximo. E aqui a gente tem dois exemplos, né? Outra questão é em relação ao espaço, né? Nós estamos aqui, na frente dos seus computadores, seus celulares, conversando, né? Agora, a nossa mente, a nossa atenção pode estar em um monte de lugares, né? Distribuída em um monte de coisas. E esse é um dilema nosso humano, que com essa hiperconectividade, né, que com esse mundo ultraconectado, acaba se agravando, né? Essa é a natureza da nossa mente, é assim que a nossa atenção nos protegeu até hoje. Mas agora nós somos, então, confrontados com uma questão que é, bom, às vezes uma ameaça de uma violência virtual pode vir de um outro canto do mundo. Às vezes uma pessoa que não tem contato nem com a minha comunidade, nem com as pessoas que eu confio, começo a conversar com essa pessoa e como que eu estabeleço uma relação com ela, né? Como que eu estabeleço os limites? Qual é a ética que permeia essa relação? Então, essa hiperconectividade também nos deixa, né? Pode deixar a nossa atenção espalhada por um monte de coisas. Por favor, próximo. Então, por que isso? Por que treinar a nossa atenção? Essas são imagens, né, de como as pessoas geralmente percebem as emoções no corpo. Então, vem de um estudo científico, onde as pessoas preencheram ali como que cada uma percebe determinadas emoções. Temos ali a raiva, e cada espaço mais amarelo, claro, é o espaço com maior ativação. E azul, para azul claro, como uma desativação. Então, numa comparação muito rápida, a gente pode olhar ali para a primeira imagem da raiva e ver como as mãos estão ativadas, como as mandíbulas estão ativadas, né, nos preparando para reagir. Assim como nós podemos olhar lá para a tristeza, para a quinta imagem, e ver como os braços e pernas se desativam, como o nosso corpo se prepara para ficar conectado com alguma coisa mais interior, mais introspectiva, né? Isso é o que o nosso corpo já nos dá, é a ferramenta que ele nos dá. Ora para reagir, né? E a reação e a raiva é importante para a gente em vários momentos, mas nós precisamos aprender a lidar com ela. Ora para também perceber a tristeza e entender, bom, o que está acontecendo? Né? O que será que meu corpo está me informando quando ele traz essa informação de tristeza? Por favor, Ângela. Então, esse é um jeito muito simples assim de contextualizar, de conceitualizar
mindfulness, ou essa atenção plena, que é um tipo de prestar atenção, que está conectado com o momento presente, intencionalmente, com curiosidade e gentileza. Por favor. E ela pode ser composta por 3 coisas. Uma delas é a intenção, que é por que a gente faz isso, por que nós estamos conectados aqui. Por que estamos prestando atenção no presente? O outro, a atenção. Prestar atenção com foco e flexibilidade. Passando mais para o próximo, por favor. A gente tem um exemplo aqui numa charge, assim, né? Quando a nossa atenção não é flexível, diz ali a moça, pai, essa notícia é falsa, né? E ele fala, pô, mas como que é falsa se diz exatamente o que eu penso? Como pode ser? Mais um dos efeitos que a gente encontra, né? E o terceiro ponto, a atitude, que envolve abertura, curiosidade, gentileza, aceitação para a nossa experiência, né? Abrir-nos para a nossa experiência exige um movimento ativo. Essa aceitação não é a passividade, né? Então temos aqui, né, a intenção, a atenção e a atitude como esses 3 ingredientes básicos, né, desse tipo de treino de atenção. Por favor. Como que a gente faz em sala de aula? A gente faz desde práticas sentadas, prestando atenção na respiração, prestando atenção nas emoções, nos pensamentos, assim como práticas em movimento também, né? Quando a gente imita o movimento do outro, eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? Eu tenho que espelhar o que está acontecendo na experiência do outro. Então, temos várias formas. Por favor, Ângela. Então, só fazendo uma costura final para a nossa fala aqui, né? A gente traz esse problema que é relevante, que nos leva a estar aqui juntos, né? Desses impactos da violência virtual, de como isso reverbera em pontos emocionais e físicos também, né? Como isso é importante na forma como nós estamos vivendo esse ano todo, né? Trazemos essa proposta de desenvolvimento de competências socioemocionais, e aqui com foco um pouquinho mais na empatia, na promoção de comportamentos simpáticos, na nossa capacidade de nos conectarmos não virtualmente, né? Mas com o coração das outras pessoas que estão atrás da telinha lá, né? Como que eu consigo me conectar realmente com outro ser humano que está lá? E do mindfulness como esse treino atencional de estar no presente, que pode, então, nos ajudar ainda a desenvolver de uma forma mais eficaz essas competências socioemocionais. Por favor, Ângela. Aqui algumas referências que a gente utilizou para a apresentação. E deixo aqui o meu agradecimento e também espaço de fala para a Ângela, se quiseres finalizar. Exato, muito obrigada, Breno. Também gostaria de agradecer pela atenção de todos. Vou interromper, então, agora o compartilhamento e disponibilizar, então, ainda alguns minutos, possivelmente, que nós temos, né, para um diálogo. Se há alguma questão, alguma reflexão conjunta que possamos fazer frente a essa temática. Eu queria só acrescentar, em primeiro lugar, parabenizar pela exposição que se complementa em relação à minha fala. Isso eu achei sensacional por conta da demonstração em que os convites fizeram, né, esse entrosamento de conhecimentos. E eu acho que no momento que a Bruna, o Breno e coordenados ali pela Ângela trouxeram esta fala, a Marília deve ter pensado em tudo isso, né, e houve uma conexão imediata com a minha parte prática relacionada com o dia a dia e a prática de cyberbullying, de forma que vocês demonstraram as possibilidades que estão ao alcance para que a gente possa contornar essas situações intraescolares, né? Mas, sob o ponto de vista de união de conhecimento, é perfeito, porque desta maneira a gente pode ter uma alma, né? Uma forma de junção para que se atinja o único objetivo que, na verdade, nós temos todos,
que é o aperfeiçoamento das relações intersociais, né? A forma como a gente pode direcionar a nossa energia para conseguir essa conexão com aquele que está ali tão próximo de nós, e não que esse próximo de nós seja objeto da nossa crueldade, né, digamos assim. Então, sobre isso, eu entendo que está perfeita essa junção de conhecimento. E ainda, só para comentar, tanto a questão da empatia, como as formas de fazer com que a empatia seja despertada, né? Que eu acho que é essa a grande função de nós todos, educadores, né? Conseguir nos fazer despertar a empatia é muito difícil, inclusive em pessoas que se julgam extremamente empáticas, né? Não, porque, como bem frisou a Bruna ali, muitas vezes o fato de eu estar querendo ajudar alguém não significa que eu esteja exercitando a minha empatia em razão da situação dela, né? Então, só pequenos comentários, assim, últimos números que nós temos a respeito da questão da violência virtual, que foram expostos pela SaferNet Brasil. Esses números foram levantados até 2018, né? Vocês sabem como é que são as estatísticas. Então, na verdade, os delitos online foram registrados, essa questão da violência virtual que foram levantados, né? Nós chegamos a 133 mil, passamos um pouco, 133.732 relatos de violência virtual online, né? Isso comparando com 2017, onde aconteceram 63 mil, a gente teve aí realmente um crescimento de 110%. É só para dizer que, lastimavelmente, os números demonstram que esta falta de empatia, talvez, porque é o que culmina na prática deste tipo de violência contra aquele que convive comigo no ambiente escolar, né? Esses números aumentaram em 110%. E eu acredito que só ações assim como as que vocês estão dividindo aqui conosco, né, essa parte profissional muito específica do despertar da humanidade dentro de todos nós, né, só isso, e também me colocar à disposição para qualquer pergunta. Encerramos o evento e eu fico à disposição para acolher propostas, acolher novas temáticas e, inclusive, acolher necessidades, né, que possam ser trazidas pelas escolas para que possamos explorar temáticas que venham a contribuir com o trabalho das instituições. Eu agradeço muito algumas diretoras, né, que eu vi aqui presentes, e agradeço também as colegas da CIPAV de outras CREs que estiveram aqui nessa tarde. Muito obrigada. No dia 17, às 8 horas da manhã, estará disponível no nosso canal do YouTube da CIPAV 01 CRE, para que todo o nosso público-alvo possa ter acesso, em virtude da capacidade de lotação desta sala virtual de gravação. Obrigada.